Nós recebemos hoje no estúdio do Jornal de Piracicaba, do JP Podcast, o Felipe Serafim. Ele é regente da Orquestra de Câmara de Piracicaba e vem nos contar aqui a respeito de uma premiação que ele ganhou, né, enquanto regente, e contar um pouco da história também da Orquestra de Câmara, como é que ela funciona, qual que é a história dela. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, obrigado pelo convite. E eu estou junto com o pessoal da Orquestra Educacional, do qual sai a Orquestra de Câmara, já tem alguns anos, tocando. E ano passado o maestro Ivan Bueno me chamou para compor a equipe para formar a Orquestra de Câmara e selecionar os melhores músicos com maior técnica para a gente poder fazer um outro trabalho diferente da educacional. Não tinha essa Orquestra de Câmara até o ano passado. Ano passado a gente começou. Isso. E faz parte da proposta de mestrado do maestro Ivan de formação de orquestras. Inicia-se com uma orquestra, podemos dizer, comunitária, mas com metodologia, o qual ele dá o nome de Orquestra Educacional, que abraça vários músicos de diferentes faixas etárias, diferentes níveis técnicos. Só que quando o trabalho se consolida, aqueles mais avançados precisam de um desafio técnico. E aí começa a segunda etapa, que é justamente a formação de orquestras de câmara. Começou a primeira delas, que foi a Orquestra de Câmara de Cordas. Ano passado fizemos 4 concertos, esse ano também 4 concertos. E incrivelmente os músicos estão respondendo super bem. São 15 músicos? São 15 músicos. Começamos com 14 ano passado, esse ano fizemos com 15 e sempre, isso é uma coisa interessante da Orquestra de Câmara, a gente sempre traz algum solista. Ano passado a gente teve a felicidade de fazer um concerto com o André Micheletti, que é diretor da OSP, professor da USP, um violoncelista sensacional. Esse ano tivemos concertos com o Adriano Bueno, que é a primeira trompa da Orquestra Americana, da Orquestra de Indaiatuba. Com o Ismael Brandão, que também toca na OSP, é um dos monitores da Orquestra Educacional. E mais duas pratas da casa, o Jonathan Oliveira e o Rafael Oliveira, que são um violoncelista e um flautista, que também fizeram um concerto esse ano. Para a gente deixar claro, né, para o ouvinte que entenda, né, a educacional ela é uma porta de entrada para o mundo das orquestras, para aqueles que têm interesse em exercer ali alguma função, tocar, enfim. E a Orquestra de Câmara já é um aprendizado maior que vocês vão selecionando aqueles que vêm, inclusive, da Orquestra Educacional. Sim. Aqueles que vocês veem que tem uma competência a mais, que tem condições de integrar, sim, uma orquestra maior, mais completa, é isso? Sim. Principalmente, mas não só, os que querem entrar na carreira profissional. Tá. Porque é uma profissão. Sim. E a gente quer capacitar aquele músico para o mercado de trabalho. São muitos poucos os casos em que a gente tem orquestras jovens que fazem realmente um trabalho nesse sentido. Muito comum a gente encontrar por aí orquestras jovens, infelizmente, fazendo um trabalho de orquestras profissionais. E a gente sentiu essa necessidade de fazer um trabalho de orquestra, por se dizer, uma orquestra jovem, fazendo o trabalho de orquestra jovem, de formação e capacitação desses músicos que querem se inserir no mercado de trabalho. Mas não apenas. A Orquestra Educacional tem um braço muito forte social, e isso é muito caro, porque frequentemente em orquestra jovem você chega a uma certa idade, não tem sentido o cara continuar ali. Não é mais jovem, né? E o que fazer com esses músicos? E alguns músicos desses estão num nível razoável, só que por falta pelo excesso de idade não conseguem um local para tocar. Então ter esses mecanismos para poder inserir ele na comunidade, que vários instrumentos vão nesse sentido. Não dá para fazer música sozinho. O piano você consegue fazer música sozinho, o violão você até consegue, mas violino, flauta, trompete são instrumentos que precisam de grupos para serem executados. Sim. A Orquestra Educacional, como é que ela capta aquele que quer entrar na orquestra? Como é que é feita como é que uma pessoa chega, um jovem, não sei de que idade seria, esse menino aqui toca violino, está aprendendo e quer fazer parte de uma orquestra. Como que funciona?
Geralmente eles entram em contato com a gente via Instagram, ou principalmente Instagram, ou mesmo durante os concertos. E qual que é a idade? Assim, pode ser... Dos 10 aos 80, 90, não tem... Tá. A idade mínima está entre os 10 anos, porque muito mais novo, a criança ainda não está com aquele foco, ela não consegue manter a atenção, e num ensaio de 3 horas precisa manter uma certa concentração. Mas a partir dos 10 anos, todo mundo é bem-vindo. E aí tem uma seleção. Não uma seleção, mas um direcionamento. Na orquestra educacional, todas as músicas são arranjadas. E de modo que você tem acesso em qualquer nível. Qualquer nível, digamos. Você tem que saber ler a partitura, claro, o mínimo conhecimento do instrumento. Mas tendo o mínimo conhecimento do instrumento, você consegue entrar e compor alguma das camadas da orquestra. Seja tocando, no caso do violino, por exemplo, primeiro violino, segundo violino, e vai tendo as divisões técnicas. Sim. Agora, na orquestra de câmara, eu sei também, antes de falar da orquestra de câmara, voltar para a orquestra de câmara, falar da orquestra educacional, que eles fazem várias apresentações, vocês fazem várias apresentações, né? Sim, sim. Sempre a gente vê, a orquestra vai tocar e tal. E a orquestra de câmara, quando a pessoa entra, ela continua, digamos assim, aprendendo novas habilidades na música? Como é que é? Bom, no processo do ensaio, acaba acontecendo ao mesmo tempo um processo de refinamento. Não é exatamente uma aula, mas você acaba moldando o som das pessoas ali, depende do repertório, pede certas articulações, certos fraseados, e isso vai sendo pedido e mostrado como se faz ao longo dos ensaios. Não é o mesmo trabalho de uma aula, é longe disso, mas com esse trabalho, com certeza também é uma evolução. Esses 15 que fazem parte da orquestra de câmara, eles são de Piracicaba? Se eu não me engano, todos são de Piracicaba. Agora, vamos falar um pouquinho da sua premiação. Você, enquanto regente, você me corrigiu, foi maestro, não, regente. Então tem que ser. Você, enquanto regente, participou de uma competição, né? Isso. Que foi uma parte virtual, né, por vídeo, e outra parte presencial em São Paulo, né? Isso. Como é que foi essa história? Eu tive contato com o Sérgio Chini anos atrás em um festival, e ele é um professor de regência brasileiro. Ele estudou em São Petersburgo e em Novosibirsk, na Sibéria. Fez aula assim com algum dos maiores didatas da regência de todos os tempos, que foi o Ilya Mussin. Tem uma técnica fenomenal. E, conhecendo ele, ele postou que faria esse ano uma competição. Uma série de competições e masterclasses que ele chamou de Academia Sérgio Chini. Por iniciativa dele, ele angariou os músicos, os fundos e tudo. E a gente fez 4 etapas. A primeira foi por vídeo. Os maestros mandaram gravações, regendo algum grupo. E desses foram selecionados 14 para fazer as 3 fases eliminatórias. Que foi... Ele mesmo compôs um concerto dedicado a Constanza Almeida Prado, que é filha do compositor Almeida Prado. Uma violinista sensacional. E cada etapa foi um movimento do concerto. De modo que a gente fez em cada etapa uma estreia, por se dizer, uma estreia mundial. Ninguém nunca tinha ouvido a peça, e o primeiro contato foi ali, durante as provas. Que legal. E quem que foi? São jurados que avaliam? Como é que é? São jurados. Os principais foram o próprio Sérgio Chini, o compositor, a Constanza, que é a solista, e o maestro Carlos Moreno, que ele é um maestro brasileiro, estuda na Suíça, foi maestro da Orquestra de Santo André, da Orquestra da USP, da Experimental de Repertório. E você ganhou, como que eu diria, o prêmio principal, como que é? É o prêmio principal. O prêmio principal. Entre os 14 que concorreram, 4 fomos para a final, e eu dividi o prêmio com o maestro Israel Cardoso. Nós dois fomos aprovados em primeiro lugar. Você tem quantos anos de orquestra? De orquestra, ao todo? Você começou com quantos anos? Comecei em 2011. Você é pianista? Eu comecei no piano mais cedo, criança, mas fui pro violino. Pro violino. Aí comecei a estudar violino em 2011. Antes estudava piano, mas era brincadeira, por se dizer. Quando comecei no violino, comecei mais a sério. Comecei no projeto... Eu não sou de Piracicaba, eu sou de Jacareí. Comecei num projeto lá, da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí.
Estudei lá por uns bons anos. Comecei tocando no fundo da orquestra, aos poucos virei chefe de naipe. E justamente nessa que eu falei do Sérgio Chinique, que a gente teve um festival, aquelas situações mágicas às vezes acontecem. Eu voltei do festival, tinha sido em Caraguatatuba, voltei do festival, a gente ia ter um ensaio, e não sei por que o maestro atrasou. E atrasava. Aí a chefe de naipe dos violoncelos, você estava no festival de regência, não estava? Começa o ensaio enquanto o maestro não chega. Sobrou pra mim. Aí foi. Eu peguei gosto pela coisa. Eu tinha muita curiosidade no começo, mas foi isso que deu um start. Mas uma coisa é você tá lá tocando, Sim. Fazendo parte da orquestra, outra coisa é você conduzir uma orquestra, que é esse o papel do regente, né? Sim. Principalmente por questão de organização. Você identificar os trechos que são problemáticos e consertar, identificar o que tem que ser mostrado, o que não. É muito mais um papel de organização e do processo. Depois que está pronto, os músicos vão sozinhos. A gente volta lá no tempo de que você tem desde criança, que você começou a tocar piano brincando, né? Então já tem um bom tempo aí na área de atuação. Sim. Agora, existe muita procura para fazer parte de orquestras? De músicos, claro. Bastante. Principalmente porque aqui a região, eu vim para cá em 2016, nem era para fazer música, a família queria que eu fizesse engenharia. Faz qualquer coisa que dê dinheiro, música não dá dinheiro, aquela história toda. Vim para cá fazer engenharia. Jornalista ouve muito isso. Exato. Isso aí não dá dinheiro, faz outra coisa, pelo amor de Deus. Mas eu vim nessa e encontrei um cenário assim totalmente diferente do que eu tinha na minha cidade. Principalmente graças a todo o trabalho que o pessoal faz aqui, eu acredito muito ao casal Mali. Dona Cidinha e seu Ernest Mali. Da escola de música, né? Que vem mesmo desde antes. A orquestra que hoje é a OSP data dos 1900. Então é uma cidade que a cultura pede, os músicos fazem. Eu já encontrei músicos assim. Eu tava andando na rua outro dia, parei na frente de um restaurante japonês, um garçom que me atendeu, tocava fagote. Olha só. Mas todo esse da orquestra foi tocar uns dos mais exóticos. Então, assim, é uma cidade que você encontra músicos espalhados por ela. Então você tem bastante. E eu, pelo menos das cidades que eu já morei, já passei, eu percebo que em Piracicaba tem um público que acompanha. Mesmo a orquestra sinfônica, ela, quando faz as apresentações ali no teatro, normalmente a frequência maior é no Engenho, no Teatro do Engenho, e eu às vezes estou passeando, andando por ali, e eu vejo sempre uma fila grande, né? A orquestra de câmara, quando faz também, tem essa procura de público de câmara, e a educacional, né? Educacional principalmente, porque ela, além de tudo, ela faz um trabalho de divulgação muito forte. A gente sempre mistura repertório erudito, que é uma coisa que a gente faz questão de mostrar, mas o Arrasa Quarteirão são as trilhas sonoras. De filme, né? Star Wars tá ali, né? Sim. Superman também. São músicas que chamam. Exato. Mas é bom para iniciar, não é? Sim. A pessoa vem para assistir ou Superman, ou o Indiana Jones, Star Wars, mas ela começa a conhecer. Tem um negócio ali engraçado, com um nome esquisito, Tchaikovsky. De repente ela gosta. Então... Mas os clássicos também as pessoas conhecem, normalmente conhecem, né? Conhecem. E também quando tocam esses clássicos, aí atrai bastante gente, né? Atrai, com certeza. E você acha que, por exemplo, as orquestras elas são democráticas no acesso? Porque, por exemplo, você vê isso em Piracicaba, tanto para o músico, como você falou, o rapaz estava trabalhando, você foi descobrir tocar um instrumento de orquestra dos mais exóticos. O público vai quando tem apresentação, mas no geral, você diz que Jacaraí parece que não tem essa vida dessa forma nesse segmento. Isso será que na maioria das cidades assim, não? É difícil dizer, mas existe isso é uma coisa que eu vejo, tem muito certo preconceito. As pessoas chegarem e acharem, não sei se eu tenho roupa para ir, não sei se é um ambiente adequado para eu estar. Muito pelo contrário. Fora da capital, a maioria das orquestras tem entrada gratuita. A grande maioria.
Então, não é uma questão financeira. Ela é acessível. Só que parece ainda que ainda falta a gente expor mais isso. Mostrar que ela realmente é para todo mundo. Os instrumentos normalmente são caros, né? Também esse é um limitador, um limitador para aquele que quer, para aquele músico que quer entrar numa orquestra, né? Isso aí é uma coisa que precisava de ajuda muitas vezes, né? Sem dúvida. Um bom violino, nem um grande violino, mas um bom violino, você vai pagar 2, 3 mil reais. Então. Alguém que está começando não vai conseguir. Não vai conseguir. Um fagote razoável é 100 mil. Nossa. É muito caro. São instrumentos caríssimos, então é um grande limitador. A gente teve a sorte de, logo no começo dos primeiros anos da orquestra educacional, conseguimos algum projeto aprovado, não me recordo se era Rouanet, provavelmente Rouanet, que a gente conseguiu comprar o par de tímpanos. Um par de tímpanos sai na faixa de 30 a 40 mil. São instrumentos caros e precisa de uma certa assistência para manter. Eu lembro que em Piracicaba tem ainda, acho que tem o ABC do Do Ré Mi, que são projetos que envolvem a orquestra, e tem um outro que é feito nas escolas. Tem os dois projetos. O ABC do Ré Mi é o da OSP e o outro da escola, né? Qual que é o... Também, não lembro o nome. Eu tenho o nome certinho. Eles pegam grupos de câmara, geralmente quartetos ou quintetos, e levam para as escolas. Eu já vi uma apresentação dessa. É bem bacana, viu? E a garotada fica doida lá. E eles fazem... É um tempo de ensinamento mesmo, né? Sim. Esses concertos didáticos são muito importantes, tanto pela formação de público quanto pela acessibilidade da música, porque justamente como eu falei, essa imagem de distância, de elitista, não é. A gente pega os compositores do século XVII, XVIII, hoje a gente tem aquela mais alta conta de eruditos, não sei o quê. Só que Haydn, por exemplo, ele pegava músicas folclóricas do fundo da Escócia, e lá na Áustria ele botava num quarteto de cordas. E aí ele trazia a música do povo para os salões. E não o contrário, a gente não quer fazer uma coisa nobre e falar, mostra como isso aqui é elevado. Não, muito pelo contrário. É uma música para todos, né? Bom, o ano está chegando ao fim, praticamente acabou, né? Qual que é a programação das orquestras? Para falar da orquestra de câmara, de Piracicaba aí para o ano que vem, o que vocês têm de planejamento? Estamos elaborando ainda, mas tem algumas coisas interessantes já na manga. Uma delas é para a abertura da temporada, um concerto do Bottesini. Bottesini é um compositor italiano que é conhecido como o Paganini do contrabaixo. Paganini foi um compositor assim, extremamente virtuoso do violino, explorou tudo que estava explorado do violino. E o Bottesini fez a mesma coisa, só que no contrabaixo. E essa é uma das ideias que a gente tem com a orquestra de câmara, de trazer solistas um pouco menos convencionais. É muito mais fácil a gente ver concertos de violino, concertos de piano, mas esses outros instrumentos foram meio apagados. A gente quer fazer justamente esse trabalho. Então a gente vai trazer ano que vem a Passione Amorosa do Bottesini, que é um concerto clássico do século XVIII, se não me engano. 18 ou 19, está ali na virada. As Quatro Estações, do Antônio Vivaldi, também estão na programação. E algumas coisas ainda para definir. Estamos querendo fazer um concerto de trilhas, mas tem que ver se vai dar para fazer. De trilhas? De trilhas. Isso é legal. Bom, todos eles são, com certeza. Mas essas primeiras apresentações têm data e local já? Ainda não. Não, ainda estamos vendo. Que ainda a gente procura os espaços, vê as agendas disponíveis. Que esse ano, por exemplo, a gente fez 2 concertos na FUMEP, um na Società Italiana e o outro na Igreja dos Frades. Sim. Isso é uma outra coisa que a gente está planejando para o ano que vem. Ano que vem, o órgão da Igreja dos Frades completa 80 anos. Então a gente está querendo fazer alguma coisa com os frades. Esse órgão, ele é de tubo, né? Órgão de tubos. Órgão de tubos. É um órgão, eu não me lembro se ele é a fabricação alemã ou do Rio Grande do Sul, eu não tenho certeza. Mas é um órgão, é o único órgão da Ordem dos Frades no estado de São Paulo que está funcionando. Ah, que legal. Então, a gente em Piracicaba é agraciado, porque a gente tem na Igreja dos Frades, na Catedral. Tem uma da escola de música que está com algumas avarias, mas já são 3. Se não me engano, tem um quarto que eu acho que estava na capela da Unimep. Mas poucas cidades na Europa tem um. A gente aqui tem 4. É bacana, né? Sim.
Muito bom. Bom, quem quer conhecer mais da música clássica, das orquestras, tem hoje em dia tudo muito fácil, né? Tem o próprio Instagram da Orquestra de Câmara, né? Da Orquestra Educacional, é o mesmo? É o mesmo, @Orquestra Educacional. E aí vai ter as informações lá, se quiser entrar em contato é só procurar. Agora, inclusive, a gente teve o último concerto da Orquestra de Câmara foi na sexta passada, e agora a gente tem mais um concerto educacional agora nessa terça-feira. Onde que vai ser? Vai ser na Igreja do Nazareno, do Jardim Elite, mas fica no Jardim das Astúrias. Tá. Agora, e essa apresentação, qual que será o tema dela? O tema natalino. Tema natalino, fazer né? Uma série de músicas. É uma época muito propícia, né? Exato. A gente vai fazer músicas típicas do Natal, um arranjo muito interessante do Leroy Anderson, que faz um pupurri de músicas natalinas, além da abertura Nabucco, de Verdi, e mais algumas pequenas coisas que o pessoal vai poder ver quando for lá assistir a gente. Felipe, obrigado pela sua participação aqui conosco, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. Conversamos então com o Felipe Serafim, ele é o regente da Orquestra de Câmara de Piracicaba.